fica conosco e continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Também quero estar saudando a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor. Amém? Estamos felizes, queridos, né, por essa oportunidade que Deus nos concede nesta tarde de estarmos aqui para trazer uma porção da palavra do Senhor, né? Também agradecemos a irmã Ana pela confiança, né? Ela nos deixa nervosa quando ela faz esses pedidos para nós. Mas como eu aprendi com a minha amiga Darcila, não podemos dizer não para o Senhor, né? Estamos aqui nem que seja para dizer que o Senhor é bom, que Ele salva, que Ele é misericordioso, que Ele cuida de nós, que através dEle nós somos curadas, nós somos saradas, nós somos mulheres fortes nesta torre de vigia. Amém? Glória a Deus. Estamos sentindo a presença do Senhor. Glória a Deus. E você pode tomar o teu assento, adorando ao Senhor nesse mesmo espírito. E eu dizia ali no meu banco, enquanto nós estava sentindo essa brisa do Senhor, que nós vamos ser instrumento nessa tarde para não apagar esse fogo, para que o fogo arde continuamente no meio de nós nessa tarde. Então eu te convido nessa tarde a adorar ao Senhor, adorar, interceder por mim e pela vida da Angeluce. Quero agradecer a irmã Ana também, e primeiramente a Deus. Eu sei que mulheres têm se posicionado nessa torre para estar aqui, têm pagado preço, um preço muitas vezes que dói, é dolorido, para fazer a vontade do Senhor. Mas é glorioso, irmã Ana, pagar esse preço, porque só Deus um dia vai recompensar, e nós vamos ver os frutos um dia na eternidade daquilo que nós estamos fazendo aqui. Glória a Deus. Queridas, abram a Bíblia de vocês no livro de Provérbios, capítulo 18 e versículo 10. Glória a Deus. Aleluia. Neste ano, né, a irmã Ana, direcionada pelo Espírito Santo, ela tem trabalhado conosco, mulheres na torre de vigia, né? E por isso nós estamos aqui nesta tarde. Poderíamos ter ficado em casa, está uma tarde fria, né, cinzenta, mas nós somos mulheres posicionadas, nós temos, né, um propósito no nosso coração de estarmos nesta torre de vigia, buscando a Deus pela nossa vida, pela vida dos nossos, e aqui nós estamos nesta tarde para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Mas hoje nós vamos começar falando sobre uma torre diferente. Não é aquela torre, né, que a gente vê aí feita por mãos humanas. Vamos ler então em Provérbios, assim mesmo como você está. Diz assim a palavra do Senhor: torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor. Nós vamos ver, queridas, que torre não serve apenas para vigiar. Torre também é lugar de abrigo, né? E para onde nós corremos quando precisamos. É um lugar de proteção. Torre forte é um dos nomes do nosso Senhor nas Escrituras, sendo Ele fiel e protetor sempre, nos protegendo, nos guardando. Fala da característica de Deus em ser abrigo em todo o tempo para nós. É nesta torre que nós nos abrigamos, nós nos revestimos, nós nos fortalecemos, criamos intimidade com Deus, que somos alicerçadas em Deus, que crescemos espiritualmente, que lutamos nossas guerras, que nos revestimos da armadura dos céus. É nesta torre, querida, é aqui, de joelhos dobrados na presença do Senhor, que nós somos fortalecidas para lutar as guerras espirituais, as batalhas espirituais que nós enfrentamos, né? Torre é lugar de nós estarmos a sós com Deus. Torre é lugar de preparo. Torre é lugar de processo, aonde nós somos tratadas, muitas vezes esmagadas, para Deus extrair o melhor de nós. Torre é lugar de ensino. Torre é lugar de mulher posicionada.
A mulher nessa torre de vigia, ela é uma mulher vigilante, ela é uma mulher de oração, ela é uma mulher com sabedoria, ela é uma mulher estratégica, ela é uma mulher com fruto do Espírito na sua vida. É fácil estar nessa torre de vigia? Não, não é fácil, queridas, né? Nós sabemos o quão difícil é nós nos posicionarmos em Deus. E quando nós tomamos essa posição de estarmos nessa torre de vigia, é uma luta da carne contra o espírito, né? E o inimigo, ele faz de tudo para nos tirar deste lugar, desta posição de estarmos vigilantes. E aí, muitas vezes, vem o cansaço, vem o desânimo, vem a dor, vem o sono, vem a fome. Não é assim? Quando nós nos decidimos ter essa vida de oração na presença do Senhor, de vigilância, o inimigo, ele lança setas para nos tirar deste lugar, né? Mas a torre, ela nos remete a isso, né? A uma intimidade, o estar a sós com Deus, né? Nessa torre, Deus nos faz mulheres fortes, mulheres aguerridas, né? Não somos supermulheres, não. Quantas vezes nós chegamos aqui, eu e você, com o nosso coração sangrando, né? Chorando na presença do Senhor, muitas vezes nos sentindo fracas, né? Nos sentindo sem forças, mas é aqui nessa torre, né, que nós cingimos nossos lombos, nós nos levantamos novamente, nos reposicionamos no Senhor e saímos daqui fortalecidas para vencer as nossas guerras, as nossas lutas, né? Estamos vivendo batalhas espirituais tremendas, né? Nós sabemos e muitas vezes nós sentimos no nosso corpo físico, quando nós sentimos às vezes que dói os nossos ombros, dói as nossas pernas, e nós sentimos aquela guerra tremenda espiritual. Sábado, né, eu ainda ontem falava no Monte Carmelo, que sábado eu me sentia assim, e eu falei com a Darcila, ela me disse, eu também estou me sentindo tão, parece que tem um peso. Isso é uma luta espiritual, é uma guerra espiritual. E quem que vai vencer essa guerra, querida? É a mulher que está nessa torre de vigia, que está ali orando, que está vigiando, que está buscando em Deus se fortalecer, né? Porque o inimigo, ele está sempre observando aonde tem uma brecha para ele entrar, né? E esses dias eu li uma frase tão interessante, aquela frase eu guardei no meu coração, que diz, Jesus, ele precisa de uma porta, mas o inimigo apenas de uma brecha, né? Então nós somos mulheres que quando nós estamos nessa presença do Senhor, buscando sabedoria em Deus, estratégia para vencer os ardis de Satanás, nós somos mulheres, né, posicionadas em Deus, né? Não somos mulheres tolas que correm de um lado para o outro, que mulheres que murmuram, não. Nós somos mulheres que vamos para a torre de vigia, porque a torre forte é o nome do nosso Deus. O Deus que nós servimos é um Deus forte, e é nele que nós nos abrigamos, é nele que nós nos escondemos, até nós nos recompor as nossas forças e voltar para a guerra, para pelejar pela nossa casa, pela nossa família, né? E nós temos que entender, queridas, muitas vezes nós mulheres Glória a Deus. queremos vencer na força do nosso braço, né? Nós mulheres gostamos de falar, não é verdade? Mas nós temos que entender que a nossa guerra não é contra a irmã que está do meu lado, não é contra o meu esposo, não é contra os meus filhos. A nossa guerra, queridas, é contra as hostes do inferno, é contra os dardos de Satanás. A nossa guerra não é contra a carne e contra sangue, a nossa guerra é contra o inimigo das nossas almas, aquele que tenta roubar aquilo que Deus tem nos dado, aquele que tenta roubar aquilo que nós conseguimos em oração, em vida de renúncia, com os joelhos no chão. É contra isso que nós temos que lutar. E eu vejo aqui, irmãs, né, quando a Ângela estava falando, que a nossa guerra, né, não é contra nós mesmos muitas vezes. Basta nós dar uma brecha. Enquanto ela falava, o Espírito Santo falava no meu coração. Se nós não estar nessa torre de vigia, nós vamos ver que basta uma flechada, uma palavra. E muitas vezes nós vamos achar que a irmã Fátima está contra mim. Alguma coisa. E nós aqui nessa tarde somos mulheres posicionadas num só propósito. Esses dias à tarde, enquanto eu estava orando, eu dizia para o Espírito Santo: Senhor, que eu venha ter visão. Não permita, Jesus,
que a minha visão venha a ser do inimigo. Mas Jesus, que haja o tempo de eu falar, de me posicionar e de agir. Porque, irmãs, muitas vezes estamos na torre de vigia e não estamos vigiando. Estamos posicionadas nessa torre e não vigiamos. E o inimigo está pronto e nós deixamos brecha. E às vezes a Angeluce vai falar uma palavra para mim e eu vou interpretar mal. Eu vou interpretar como uma afronta. Mas muitas vezes não é. E o Espírito Santo falava comigo. Não é. É porque nós somos unidas, queremos o céu, queremos ser unidas, estamos num posicionamento. E eu dizia, Espírito Santo, me ajuda então a entender isso. E o Espírito Santo, não é. Se nós estamos unidas juntos, nós também queremos aprender uma com as outras. Que nós não devemos olhar como uma afronta, mas que possamos olhar com os olhos espirituais, dizendo, não, eu vim para somar. Eu vim para somar no teu ministério. Eu vim para te ajudar no teu ministério. Mas o inimigo das nossas almas, ele sempre vai colocar pensamentos na nossa vida como uma afronta. Mas Deus está dizendo, eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando a você descer, a você ser paciente, a você ter visão e a você vigiar e falar no tempo certo, não no teu tempo. É isso, querida mulher. Se estamos nessa torre de vigia, não podemos esquecer que nós temos que orar, mas mais nós vigiarmos. Porque dias piores virão. Não vai melhorar, irmã Fátima. E se nós não estiver posicionada, mulheres vigilantes, nós não vai valer nada tudo aquilo que nós aprendemos. Não vai valer. Porque nós vamos dar uma brecha para o inimigo entrar e o inimigo vai fazer um estrago. Então que nessa tarde Deus venha nos dar uma visão de águia e discernimento para mim e para você que estamos posicionadas em Deus. A mulher que é posicionada em Deus, Deus alerta quando o destruidor virá, né? Como disse a irmã Darcila, se nós deixarmos uma brecha, o inimigo entra. Mas lá em Naum, capítulo 2, no versículo 1, vai nos dizer assim: guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, robustece os lombos e arregimenta bem as tuas forças. Guarda a tua fortaleza, guarda a tua casa, porque o dia mau virá. O dia difícil, o dia pesaroso virá sobre a tua casa. Mas o Senhor está dizendo, guarda a tua casa, vigia o caminho. Não adianta somente nós orar, nós temos que vigiar também. Robustece os lombos, né? Não baixa a guarda, arregimenta bem tuas forças, alicerça a tua vida na palavra, né? É isso que o Senhor está nos falando nesta tarde, querida. Que aquela mulher que é posicionada em Deus, ela guarda a sua casa, ela guarda a sua família, porque ela é uma mulher que tem visão de águia, ela enxerga longe, ela vê quando o perigo está vindo, ela não fica ali tolamente dentro de casa, ela não fica ali sem fazer nada, no inércio, não. Ela está vigilante, ela está com os seus ouvidos aguçados para ver quando vem o perigo rondando a sua família, a sua casa, a sua vida. E é isso que nós estamos fazendo nesta tarde, queridas, nos posicionando nessa torre de vigia. Se você passar ali na frente atrás do oitavo ali do quartel, você vai ver que ali tem uma torre. E ali, quando você passa, você vai ver apenas um soldado. Nunca tem mais de um soldado naquela torre. Por quê, queridas? Porque ele está ali cuidando da fortaleza, cuidando do quartel. Então ali ele está só, ele não tem distrações com ele ali. Ele não leva outro colega com ele para cima da torre, ele não leva celular, ele não olha televisão, ele não pode dormir no tempo que ele está ali, porque senão ele é punido, né? E assim somos nós. Quando nós estamos nesta torre, nós estamos a sós com Deus. E ali nós nos calamos para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar.
Ali nessa torre, o Senhor nos dá a direção do que nós temos que fazer, como nós temos que fazer, como nós temos que agir, o que nós temos que falar. E muitas vezes, queridas, Deus nos manda silenciar. Porque às vezes nós pensamos que sabedoria é falar, 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 quando muitas vezes a sabedoria é calar, ouvir o que Deus tem para falar. Né? Muitas vezes nós queremos lá falar para o nosso marido, queremos falar para os nossos filhos, porque tem que ser assim, e muitas vezes Deus nos fala, cala, deixa eu trabalhar. Né? É o que o pastor Leandro disse na Santa Ceia. É o Espírito Santo é o que Espírito convence. Santo, né? O homem não convém apenas, ele é um instrumento para ensinar. Mas quem vai convencer eu e você vai ser o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, queridas, nesta tarde, que nós possamos nos revestir das armaduras dos céus, né? Para nós lutarmos contra Satanás, contra os planos do inferno, contra a nossa vida. Não contra a irmã que está aqui do meu lado, não contra os nossos filhos, contra o nosso esposo, né? Mas é contra ele que nós temos que lutar. Nós temos que nos fortalecer, né? E é nesta torre que nós vamos nos fortalecer. E nós vamos ver que na Bíblia tem muitas mulheres que nos ensinam, né? Mulheres que estavam nessa torre de vigia, né? Que vigiavam o tempo todo. E nós vamos falar de algumas mulheres hoje rapidamente aqui para você, né? Primeiramente eu quero falar sobre Hulda, né? Uma mulher que estava posicionada em Deus. A Bíblia não relata muita coisa sobre Hulda, mas nós sabemos que Hulda era a esposa, né, do guarda-roupa, né, que diz assim na Bíblia, era o homem que guardava as roupas do rei, que arrumava as roupas do rei. E eu ficava imaginando o testemunho desta mulher, porque quando o rei manda o sacerdote no templo, arrumar o templo, que estava, né, os escombros lá, o sacerdote acha o livro da lei de Moisés. E naquela época, era a época do profeta Jeremias. O sacerdote, o rei, poderiam ter chamado o profeta Jeremias. Mas o sacerdote vai a quem? A Hulda, uma mulher, uma profetisa. Mas nós sabemos que naquela época a mulher não tinha muita voz, né? Ele abre mão de chamar Jeremias e vai até Hulda. E eu fico pensando, né? O rei não deveria ter contato com Hulda. Nem o sacerdote, talvez. Mas o esposo dela, que estava dentro do palácio, tinha contato com o rei. E eu fico imaginando o que esse homem deveria falar da sua esposa para o rei, né? Para ele chamar Hulda. Eu fico imaginando que ele devia dizer, olha, a minha esposa é uma mulher posicionada. A minha esposa, ela está na torre de vigia. A minha esposa busca a direção de Deus para resolver os problemas. A minha esposa está lá dentro de casa com os joelhos dobrados, na presença do Senhor por mim, pela nossa família, né? Então ela era uma mulher posicionada em Deus, porque quando ela leu o que dizia no livro da lei, ela não se intimidou, ela não se covardou, ela foi e disse, olha, o Senhor diz que se o povo não se arrepender dos seus maus caminhos, não voltar atrás, ele vai destruir toda a nação. Ela poderia ter amenizado aquela palavra, porque ela estava falando para o rei, para o sacerdote, né? Mas ela estava posicionada, e ela nessa posição, ela disse, não, eu vou falar aquilo que tem que ser falado, mesmo que fere, mesmo que doa. E quantas vezes o Senhor manda nós falar, e nós nos acovardamos? Quantas vezes o Senhor fala, e a gente diz, ai Jesus, será que é para me falar? Eu acho que não é, Senhor, eu não vou falar, Senhor. Mas uma mulher posicionada, ela escuta a voz do Senhor, e ela não teme, ela fala. E Deus se responsabiliza, né? Daquilo verdade. que ela está falando. Então ela Quando vai é de Deus. e fala tudo aquilo que Deus mandou falar. E através da vida de Hulda, uma mulher posicionada em Deus, Deus salva toda uma nação. Ele fala para o rei Josias, eu não vou destruir a nação no teu reinado. Porque Josias se arrepende, coloca saco de estopa, cinza, rasga sua roupa e pede perdão ao Senhor. E ele diz, então eu não vou destruir o povo no teu reinado, mas no próximo reinado sim. Então nós vamos ver a diferença de uma mulher posicionada, né? Seja lá dentro da nossa casa, seja na igreja, seja no trabalho, nós fazemos a diferença sim quando nós estamos posicionadas nessa torre de vigia. Vemos a história de Jael, uma mulher no anonimato aqui na terra,
né? Todas nós conhecemos a história de Jael, não vou entrar em detalhes por causa do tempo. Todas nós conhecemos a história de Jael, uma mulher que não era conhecida, né? Ela estava lá dentro da sua casa, da sua tenda, né? E às vezes nós pensamos: eu não sou ninguém, eu sou só esposa, eu sou dona de casa, eu sou mãe. Mas eu quero te dizer nessa tarde, o Senhor, Ele não precisa de plataformas para te usar. Ele não precisa você estar aqui em cima do púlpito para Ele te usar. Porque eu estou aqui hoje, a irmã Darcila, porque a irmã Ana nos escalou. Mas se eu não pudesse vir, a irmã Ana ia escalar outra para estar no meu lugar. Mas lá dentro da tua casa, que é o teu púlpito, o teu ministério, é somente tu, querida. É a tua esposa do teu esposo, é tu, a mãe dos teus filhos. Lá é o teu maior ministério. É dentro da tua casa. E Jael, ela nos ensina isso. E ela usa o quê? O que ela tinha nas suas mãos. O que ela tinha? Uma estaca, que é o fundamento, e um martelo. Ela poderia muito bem ter, quando ela viu Cícera dizer: não, meu povo está em paz com o povo cananeu, eu não vou entrar em guerra, não vou. Não, mas ela era uma mulher posicionada. E a mulher posicionada, ela não se acovarda. Ela chama a Cícera, já uma mulher estratégica. Deus já tinha dado estratégia para ela. Ela chama aquele homem, coloca para dentro da sua tenda. Mas ela diz: mas aqui tu não vai ficar, inimigo. E ali ela destrói o inimigo do povo de Deus. Não era nem o povo dela, mas ela destrói o inimigo. Mas às vezes, queridas, nós acalentamos o inimigo dentro da nossa casa. Passamos a mão por cima de tanta coisa, né? Quando Deus está dizendo: olha, mulher, te posiciona, te coloca na torre de vigia, te coloca em oração, coloca o inimigo para correr de dentro do teu lar, né? E aí, às vezes nós culpamos o inimigo, dizemos assim: mas eu não sei o que está acontecendo, a minha casa está assim, meu casamento está assim. Mas a gente se coloca na posição de vigia. A gente tem se colocado nessa posição, nessa torre, temos orado, temos vigiado. Não é mais tempo de nós vivermos no raso, não, queridas. Nós temos que nos aprofundar em Deus, nós temos que criar raízes em Deus, nós temos que pelejar pela nossa casa, porque o inimigo anda furioso, tentando destruir os lares, os casamentos, tentando tirar os nossos filhos do caminho do Senhor. Mas não é mais tempo de nós irmos na igreja só porque a irmã Ana vai me ver lá no culto. Eu vou na igreja hoje só para cumprir o protocolo. Não, nós temos que ter essa sede, esse desejo, essa vontade de estar na presença do Senhor, de estar nessa torre de vigia, de buscar em Deus, porque torre forte é o nome do Senhor. É nele que nós temos que nos abrigar. Torre forte, corre para Ele. Eu não sei como é que você chegou nessa tarde, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, ou talvez aquilo que você tenha fugido, que você não tenha coragem de enfrentar. Mas nesta tarde, torre forte é o nome do Senhor. Se esconda nele, se fortaleça nele, se revista nele nesta tarde, para você sair daqui uma mulher forte, posicionada, uma mulher estratégica, uma mulher com sabedoria para vencer as lutas lá fora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Torre forte, aonde uma mulher, que a Bíblia também não fala o nome dela, está lá em Juízes 9, e no versículo 50, que diz assim: uma mulher jogou-lhe uma pedra de moinho na cabeça, que lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou o seu escuteiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não diga que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. E eu louvava o Senhor nesta manhã, quando nós orávamos junto. E eu dizia para Angeluce: Angeluce, tu falou alguma coisa para a irmã Ana do tema? E ela disse: não, tu viu o cartaz? E daí... E ela não disse: não vi. E eu disse sim. E a irmã tinha colocado lá: uma mulher posicionada na torre de vigia, ela vê o inimigo se aproximando e com as armas adquiridas na oração, ela vence a guerra. E eu disse: quando Deus está num propósito só, né? E ela não sabia. Mas nós vamos ver um pouquinho da história dessa mulher, que não é muito falada, mas ela era uma mulher posicionada na hora certa e no lugar certo. A história vai nos dizer, a Bíblia vai nos contar, que Abimeleque era um homem violento e ganancioso, filho de Gedeão, um dos filhos de Gedeão.
com uma concubina. Gideão, Abimeleque, a história vai nos dizer que gerou no coração dele uma ganância de um poder. Uma ganância de poder. E uma inveja tão grande. E quando eu comecei a ler e estudar essa história, ele vai e ele prepara uma cilada para os seus irmãos. A Bíblia vai nos dizer que Gideão tinha 70 filhos. E ele vai e mata os 69 filhos. Apenas o caçula, porque fugiu. Porque ele queria o poder nas suas mãos. Gideão era um homem, foi juízes, um grande homem de Deus. E eu lendo a história deste homem, o povo queria nomear esse homem a rei. E ele diz, Gideão, apenas um governará, que é o Senhor. Nem eu e nem a minha família. Mas esse Abimeleque, que foi gerado, de repente fora do casamento, porque naquele tempo podia. Quem sabe ele se criou com a falta da paternidade de um pai. E ali entrou uma ferida dentro do coração dele. E uma ganância pelo poder. E quando seu pai veio a morrer, ele também destruiu todos os seus irmãos. Você pode estar lendo essa história. A hora não nos dá esse direito de nós se aprofundar. Mas é uma história. E quando ele vai e diz que na cidade de Siquém, ele prepara ali fogos para destruir aquela cidade. E depois que ele consegue destruir os seus irmãos e toda aquela cidade, ele vai para Tebes, uma cidade que se chamava Tebes. Só que lá em Tebes estava uma mulher, no lugar certo e na hora certa. Abimeleque, ele não sabia que em Tebes, na torre, estava uma mulher posicionada. Diz que no meio da cidade de Tebes existia uma torre forte. E ali, quando chegou o inimigo para destruir, a Bíblia vai nos dizer a história que todo o povo foi se refugiar naquela torre. E entrou esta mulher juntamente com homens e mulheres. Só que essa mulher, ela foi para o andar de cima da torre. Uma mulher que começa a se posicionar em Deus, ela não fica mais no raso. Ela não fica mais ali na porta. Ela vai se aperfeiçoando e o nível dela vai mais elevado. E ela disse, aqui eu não vou ficar, então eu vou subir mais alto. E de lá eu posso enxergar o inimigo. E quando a Bíblia vai nos dizer que essa mulher, que não diz o nome, que pode ser eu e você. Eu creio que a Bíblia não diz o nome por causa que existe Darcila, Neureci, Aline, que vão ser mulheres posicionadas na terra para fazer diferença entre os seus e toda uma cidade. E a Bíblia vai nos dizer que lá de cima, aquela mulher começa a observar o inimigo que está na porta.
ali preparando para queimar aquela torre. Mas quando uma mulher é posicionada na oração em Deus, ela tem estratégia, ela tem autoridade de Deus, ela tem visão, ela vê o que o outro não está vendo. Porque todos estavam na torre, a Bíblia diz que homens e mulheres, quem sabe tinha soldados que estavam ali. Estava acostumado a guerrear. E ela vai e olha uma pedra. Uma pedra. Essa pedra, eu não vejo como uma pedra qualquer, eu vejo como uma grande arma nas minhas mãos. Essa pedra eu vejo como uma grande arma nas minhas mãos para derrotar o inimigo. E lá de cima ela observava e dizia: Abimeleque, tu queimou Siquém, mas em Tebes tu não vai destruir. Abimeleque, tu destruiu Siquém, mas na minha casa, na cidade de Uruguaiana, tu não vai destruir, porque aqui tem mulheres nessa tarde posicionada nessa torre, e Deus já te deu as armas, queridas. Como tu está vendo? Qual é a tua visão em frente ao problema que você está vendo? Se Ele já te deu as armas. E quando ela olha, ela pega aquela pedra, e Deus vai e diz: agora é comigo. Tu se posicionou, tu viu que a pedra era uma arma para matar o inimigo. Então não é no teu braço, apenas lança. Apenas lança. Mas ela dizia: eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo. Eu não vou ter força, mas eu preciso da tua ajuda. Me dê a lente do Espírito Santo, que eu possa acertar o alvo. E Deus falava comigo tão forte nesses dias. Estamos deixando o Abimeleque, o inimigo, entrar e destruir por falta de visão. Precisamos ter a lente do Espírito Santo. Precisamos, mulheres. Deus já te deu as ferramentas para enfrentar o inimigo. E quando ela lança, disse agora, Deus disse: lança, que agora vai ser comigo. E aonde está o inimigo, eu vou fazer que essa pedra chegue. Porque não é no teu braço. Não é na tua força. Quantas vezes queremos fazer do nosso jeito? E quando fizemos do nosso jeito, muitas vezes o inimigo entra e destrói os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas em Tebes estava uma mulher que era totalmente dependente do Senhor. Ela só precisava da força do Senhor. Eu dependo de ti, não é na minha força. E quando ela lança aquela pedra, a Bíblia vai nos dizer a história, que a pedra vai de cheio na cabeça de Abimeleque e racha o crânio. E quando o inimigo cai, logo vem o pensamento na mente de Abimeleque: por favor, soldado,
Eu não quero que a minha história seja contada que uma mulher me matou. Então agora você pega a tua espada e me mate. Termina. Só que a história da mulher posicionada na torre forte está contada aqui. Aqui. Uma mulher posicionada. Ela salvou toda uma cidade. E a sua história está contada aqui. Não foi o soldado que matou, não foi a espada do soldado, mas uma mulher posicionada nessa torre forte. Ela achou abrigo para ela. E é nessa torre forte que muitas vezes entramos ali, nós somos forjadas, nós somos curadas, nós temos autoridade do céu. É nessa torre forte que nós encontramos autoridade, querida. Quando o inimigo vem avistando, como Joel viu, ela não saiu correndo e se escondeu. Mas ela foi ao encontro do inimigo porque ela já tinha uma estratégia. Mulheres posicionadas na torre são mulheres que têm estratégia. Vem, inimigo, vem, eu vou ao teu encontro, porque quem está na minha frente é o general de guerra, e ele jamais perde uma batalha, querida. Então se posiciona nessa tarde. Eu não sei o que você precisa nessa tarde, mas se posiciona. Não tem outra opção, irmã. Dias piores virão, querida. Ou nós vivemos no raso, esperamos o inimigo entrar, ou nós mergulhamos em água mais profunda, para Deus nos levar num nível mais elevado. Querida, se posiciona, mulher, pela tua casa, para salvar aqueles que estão ao teu redor. Jael fez isso. Essa mulher que não tem nome, que é eu e você, fez isso. Ela achou refúgio, segurança nessa torre forte que é o Senhor. Não é sobre nós, é sobre Ele. Tu vem, inimigo, mas quem vai contra você é o meu general. É o braço do Senhor que eu estou segura, que a minha casa está segura. Ah, querida mulher, Deus está te mandando a nós despertar nessa tarde. Que nós não vemos enfrentar, esperar chegar os dias maus para se posicionar. Quantas estão em inércia, quantas estão adormecidas, mas quando o inimigo se levanta, elas não têm força mais para orar. Porque quando vem a luta, parece que nós não conseguimos. Mas estamos buscando posicionada como mulheres de Deus. Mulheres que carregam as marcas da cruz. Mulheres posicionadas na oração, na vigilância. Te levanta de pé, querida. Deus te deu as armas. Deus já nos deu as ferramentas. Mas que ferramentas são essas? Você está aqui nessa tarde buscando ao Senhor pela tua casa. Está posicionada no lugar certo e na hora certa. Quem sabe quanto você está aqui. Abimeleque tentou fazer algo contra a tua casa, a tua família. Mas Deus já foi lá e reverteu a história. Mulheres da torre, ela
tem as suas próprias experiências para contar. Porque Deus nos ensina. Essas mulheres tiveram experiência. Na segunda-feira, quando eu estava com os meus joelhos dobrados, na primeira hora da manhã, e eu orava ao Senhor, porque o inimigo tem nos atacado de tantas formas com enfermidade. E faz 2 semanas que nós viemos lutando com o Júnior, porque está com cálculo no rim, e para a UPA, e toma medicamento, e volta e volta. E na segunda-feira, ele tinha médico. E o médico disse para ele assim: tu vai ter que passar por uma cirurgia. E daí deu um valor, irmãs, só que quem sabe é alto. E ele chegou e disse para nós aquele valor. E eu disse: Senhor, nós não temos, Jesus, mas eu tenho o Senhor. E foi na terça-feira, quando eu orava pela manhã novamente, o meu esposo chegou no quarto, como eu imagino Miriam chegando para Joquebede, dizer: mãe, levanta. E assim fez o meu esposo. Baixinha, levanta, porque eu preciso te contar que o Júnior expeliu as pedras. Ai, irmã, tenho pagado o preço como você tem pagado, mas vale a pena contar e escrever a nossa história. Quer ter vitória, querida? Se posiciona como uma mulher de Deus. Eu digo para o Senhor, mesmo que doa, mas eu quero ter experiência contigo, Jesus. Eu quero ter experiência para contar. Vale a pena, querida. Vale a pena. Deus sabia que Ele tinha que agir por mim. Então se posiciona, não tem outra opção. Eu digo nessa tarde, não tem outra opção, querida. Queremos ser mulher de Deus. Queremos ser vista pelo mundo, por toda uma cidade, que somos diferentes. A mulher de Deus, ela é diferente em qualquer lugar. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. E muito obrigada, irmã. Vamos orar, querida. Vamos fazer diferente nessa tarde. Vamos fazer diferente. Ore juntamente. Somos todas juntas. Não temos rivalidade com ninguém. E nem podemos ter. Abraça a tua irmã e diz: eu estou aqui. Abraça a tua irmã e diz: eu quero estar posicionada contigo, querida. Pela tua causa, pela nossa cidade. Eu não sei o que tu está passando, mas eu estou aqui, querida. E vamos orar junto nessa tarde. Porque tem mulheres juntas. E se nós estarmos alicerçadas nessa torre junta, nós vamos contar história. Enquanto uma conta, outra glorifica. Querido Espírito Santo, obrigada, Espírito Santo, obrigada. Estamos aqui orando em concordância, que queremos ser mulheres posicionadas, mulheres, Senhor, que tu dá-nos estratégia, autoridade do céu, mulheres revestidas para os dias maus, Pai querido. Eu oro, Senhor, por essas mulheres que tu tens levantado em Uruguaiana, mulheres compromissadas com a tua palavra, mulheres que carregam marca, Jesus, mas têm
Espírito Santo, fortalece, Jesus, a cada mulher. Jesus, dá força, porque Tu és a nossa torre forte, Pai. Ajuda que nós vemos, Senhor, ter segurança, confiança, e que enquanto estamos aqui, Tu estás trabalhando pela nossa casa, pela nossa cidade. Enquanto estamos posicionadas, salva a nossa família, salva, Jesus, a nossa casa. Dê uma mente de Cristo, uma mente sarada, Pai, para os nossos. Ai, Espírito Santo, que nessa tarde enfermidade pode ser curada, que nessa tarde, enquanto estamos aqui, Jesus, que vai gerando testemunho, Jesus, para ser contado. Ai, Espírito Santo, faz de nós mulheres cheias da Tua presença, faz mulheres cheias, forjadas, Senhor, no nosso caráter em Ti. Ah, Deus, muito obrigada, Jesus, por a oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de estar seguro, Senhor, de estar, Jesus, se fortalecendo para os dias mal, Pai querido, porque é só em Ti que vamos encontrar, Senhor, segurança para enfrentar, Jesus, as batalhas e o inimigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus, amém. Aleluia.